Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula de administração financeira e orçamentária e hoje nós chegamos a um assunto bem específico, um dos últimos assuntos aí da administração financeira e orçamentária, que é a classificação da receita, né? Então nós temos duas aulas bastante específicas. Nós temos a aula de classificação de receita, que é esta aula de agora, e nós temos uma outra aula chamada classificação da despesa, né? Na aula de classificação da despesa, como, claro, o controle sobre a despesa é muito maior, nós dividimos aí em duas partes, ok? Vem comigo, professor, classificação da receita, né? O que é um ato de classificar? O ato de classificar é um ato de identificar. E por que nós queremos identificar algo, né? Nós identificamos algo para quê? Para ter controle, para ter conhecimento, para estudar e assim por diante. Por exemplo, você pega o orçamento da União, principalmente aí, que é de 2 trilhões de reais aí todos os anos, é um orçamento aí monstruoso. E você tem que ter o que? Tem receita e tem despesa. Então você tem que identificar pormenores, como que é a composição. Por exemplo, uma coisa básica, imposto, né? Deixa o orçamento, quanto que corresponde a impostos, né? Impostos, temos diversos tipos de impostos. Qual que é a parcela correspondente a imposto de renda, por exemplo? Tudo isso para quê? Para agregar, para produzir informações. Produzindo informações, você pode aí agregar decisões aí, fomentar decisões e fazer análise sobre o orçamento. Então é isso que ocorre, isso que é a classificação, tanto da receita quanto da despesa. Ou seja, são metodologias, né, de classificação dos ingressos da receita e, claro, também dos dispêndios, das saídas, que são da despesa, né? Professor, nós temos muitas classificações? Sim, com certeza, tá? Nós temos aí classificações da receita e classificações da despesa. Já aproveito a oportunidade e digo para vocês que lá no campo da despesa nós temos aí muito mais classificações e muito maior o detalhamento. Aqui da receita, a gente vai estar explicando aí para vocês aí, de uma forma aí bastante clara, bastante objetiva, bastante superficial aí para a galera aí. Superficial que eu digo naquilo que realmente você tem que saber para a prova, né? Porque você não está fazendo uma prova para contador. Quem vai fazer a prova de contador, com certeza tem que aprofundar muito mais nesse assunto. Então vem comigo, né? Apresentando para vocês as classificações que nós iremos estudar, né? Ó, primeiro, tipos de ingressos, né? Aí nós temos ingressos orçamentário e extra-orçamentário. Professor, tipos de ingresso orçamentário e extra-orçamentário. Orçamentário porque consta na LOA. Extra-orçamentário porque não consta na LOA. E este tópico é muito cobrado nas provas de concursos. Então, eu, professor Luiz, a gente vai fazer um grande reforço, um grande upgrade neste assunto, né? Outra classificação, ó, natureza econômica, né? Natureza econômica na altura do campeonato, nós já falamos isso no decorrer do nosso curso diversas vezes, foi aquela classificação introduzida pela Lei 4.320, né? Corrente de capital. Por fonte ordinária e vinculada, né? Professor, fonte ordinária, porque não tem destinação obrigatória, né? Vinculada já tem uma destinação obrigatória, né? Resultado primário, né? Ou não primário, ou também chamado financeira, né? E esfera orçamentária, fiscal, seguridade e orçamento, nós já vimos isso já em aulas anteriores, né? Essas três aqui, atenção, ó, natureza, fonte, resultado e esfera orçamentária, né? Essas quatro classificações aqui, tá? Essas quatro classificações são importantíssimas porque elas constam na LOA, Lei Orçamentária Anual, né? E pode ter certeza que vocês irão aprender o básico, o essencial dessas classificações durante a nossa aula, né? Coercitividade, né? A coercitividade, ela pode ser originária ou derivada, né? Professor, originária, né? Originária vem do quê? Da ação do Estado empresário. O Estado, por exemplo, tem um imóvel
O Estado está alocando esse imóvel. Pode, claro. O recebimento desse aluguel vai ser o quê? Uma receita. Vai ser uma receita da ação do Estado empresário originária, né? Professor, receita derivada, né? Receita derivada vai ser aquela receita que vai derivar do quê? Do bolso de terceiros, por exemplo, receita tributária, né? Poxa, bacana, professor, bacana, né? Contábil, aí já é uma receita contábil, efetiva e não efetiva, e a periodicidade ordinária e extraordinária, né? Já vou explicar a periodicidade, porque tem pouca coisa para explicar para a galera, é quanto à regularidade. Ordinária é aquela regular, né? Durante todo o exercício. Extraordinária é quando não é uma arrecadação, aí não não há uma regularidade, né? Tá certo? Por exemplo, uma receita agropecuária, né? Que você tem aí uma vez a cada ano, a cada 2 anos, dependendo aí da operação aí, da política de estoques do governo. Vendeu, eu vou uma arrecadação, então ela vai ser extraordinária, ela não tem uma regularidade ordinária. Bacana? Fechou? 10. Então vamos para o primeiro tipo, o primeiro assunto da aula de hoje, muito importante, preste atenção. Eu vou dar uma aprofundada aqui, desculpa aí, gente, nesse tópico aqui, a questão dos ingressos, né? Principalmente os ingressos extra-orçamentários. Professor, o que vem a ser ingresso, né? Ingresso é todo tipo de entrada, gente. Olha só, ó, são todas as entradas, ó, de bens, né? Bens ou direitos, né? Ó, bens ou direitos em determinado período de tempo que o Estado utiliza para financiar seus gastos, podendo ou não se incorporar ao seu patrimônio, né? Então são todas as entradas, né? Olha só quando aqui, quando a gente fala entradas de bens ou direitos, né? Professor, direitos, né? Quando você recebe um crédito, bens, houve o que, gente? Houve uma doação do Estado de uma viatura, né? Tudo isso vai ser contabilizado como ingresso, né? Como ingresso, bacana, né? Esse tipo de ingresso, nós temos 2 tipos de ingresso importantes, cara. E agora você nunca mais vai errar este assunto na sua prova. Nós temos os ingressos chamados orçamentários e aquele chamado de extra-orçamentário. Professor, orçamentário é aquele que está na LOA. Extra-orçamentário é aquele que houve o ingresso na administração pública, houve o ingresso, né? Só que ele não houve a previsão no orçamento, né? Muitas das vezes porque é impossível ter essa previsão, né? Professor, tá um tilt na minha cabeça, não estou conseguindo entender. Então, tudo bem, agora é hora da gente falar tudo sobre os extra-orçamentários, né? Porque o orçamentário, direta ou indiretamente, desde a primeira aula até o presente momento, a gente está conversando, explicando sobre ele, né? Para vocês em todas as aulas anteriores. Por exemplo, você vai participar de uma licitação e lá diz que você tem que fazer um depósito inicial, uma caução, no valor de R$ 20.000 para participar. Então, 10 pessoas compraram, baixaram o edital, fizeram a guia e recolheram. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, quando ele recolhe esse depósito em caução, ocorre esse recolhimento, este recolhimento, preste muita atenção que eu vou falar para vocês, obrigatoriamente deverá ingressar na conta única do governo, unidade de caixa. Olha a materialização de um princípio que nós temos, né? Então, isso vai ser o quê? Uma receita extra-orçamentária. É claro que eu fui lá, eu participei, eu paguei os vintão, entrou no gasto do governo. Só que esse recurso do governo não é um recurso orçamentário. Se não é um recurso orçamentário, significa dizer que ele não pode utilizar aí para fazer frente às despesas públicas que é de sua responsabilidade, né? Ele é o quê? Ele é transitório a entrada desse recurso. Bacana? Fechou? Vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso. Então, nós temos 2 tipos de ingresso. Vamos falar primeiro, na verdade, vocês já sabem, só para reforçar, o que é o ingresso orçamentário. Primeiro, você tem que entender que todo e qualquer aquele ingresso orçamentário tem um objetivo na LOA. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. Receita orçamentária é fonte de recursos utilizados pelo Estado
em programas e ações cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Pronto, bacana para a galera. É a receita pública orçamentária. Pertence ao Estado, né? No exemplo anterior, ela entrou no caixa do Estado, mas ela tem o quê? Gera uma obrigação, ela é transitória. Aqui não, toda a receita, ela pertence ao Estado. Transitam pelo patrimônio do poder público, aumentando-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei Orçamentária Anual. Olha só, né? Por força do princípio orçamentário da universalidade, né? Universalidade. O universo de todas as receitas e de todas as despesas deverão constar no orçamento. Bacana, né? Vamos lá, só para fechar esse assunto aqui. São disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio líquido, patrimônio público, né? Professor, exemplos, nem precisava falar, mas vamos lá, né? Impostos, taxas, receita de aluguéis, agropecuária, de serviços e assim por diante. Bacana? Então tá aí para vocês aí, tá? Tá aí para vocês o conceito de ingressos orçamentários. Professor, e agora? Ingressos extra-orçamentários, né? Extra-orçamentários, né? Isso aqui que é o X da questão. Entradas que provocam alterações do patrimônio financeiro, porém não modificam o seu saldo. Professor, por que não modifica o seu saldo? Entradas, né? Então é o seguinte, você foi lá e você fez um depósito de calção de 20 mil reais. Fiz, foi lá. Então se você fez, você pegou... se é estadual, você pegou um DARF, se foi federal, você pegou um DARF, colocou. Quando você pega o DARF, você está fazendo o lançamento ali, você está identificando certinho naqueles códigos, certinho na classificação da receita, olha aí, né? Feito isso, quando você foi lá, recolheu esse DARF, meu filho, o que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? Gera automaticamente o quê? Uma obrigação no passivo financeiro. Vai ser uma dívida flutuante aí por parte do governo para contigo. Porque o dinheiro, olha só, vai ter um outro fato que vai entrar no passivo, né? Então não modifica o seu saldo, né? Vem comigo aqui que é importante, olha só. Não integra o orçamento público, primeira regra, a extra-orçamentária, né? Não constituindo renda da administração. Desculpa, gente. Se não integra o orçamento, não é renda, né? Uma vez que sua execução não se vincula à execução do orçamento. Puxa, professor, nós já estudamos isto, execução do orçamento. Quando nós falamos da execução do orçamento, nós estamos falando quais são as fases de execução do orçamento? Isso aqui não dá despesa, na verdade. Empenho, liquidação e pagamento. Tá? O que acontece? Na receita extra-orçamentária, né, não temos essa condição. Né? Não temos essa condição. Não se vincula à execução do orçamento. Né? Por quê? Porque ela é transitória, né? Ela é transitória, né? Vem comigo. Não constitui renda do Estado, sendo o mesmo mero depositário dos valores, assim recebidos, possui caráter temporário. Exatamente, né? Então não constitui renda para o Estado. Tá? São algumas situações aqui que elas vão transitar, tem que ingressar, tá? E ela é de caráter temporário, a extra-orçamentária. O Estado apenas é considerado seu depositário quando do seu ingresso e nesse momento é gerado um aumento de igual valor no ativo e no passivo, ambos financeiros, mantendo inalterado o saldo patrimonial financeiro. Então, o saldo patrimonial financeiro vai permanecer o mesmo, né? Porque quando há o ingresso de um há o quê? A saída de outro. Exemplos, professor, né? Exemplos, eu enxergo para vocês 5 casos de receitas extra-orçamentárias
né, receitas e despesas extra-orçamentárias, que a gente vai explicar para vocês, que eu digo para vocês que vocês têm que ir na prova com esse conceito na cabeça, né? Exemplo, depósito em calção, que eu falei para vocês, fiança, né, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, aro, emissão de moeda e outras entradas compensatórias do ativo financeiro. Professor, fianças, o que é essas fianças aí, né? Fianças diversas, né? Fianças diversas, né? Fianças diversas, né? É claro que existem momentos que a fiança ela pode ser convertida em uma receita aí de acordo com a legislação. Bacana? Fechou? Fechou? Vem comigo. Vou aproveitar, eu sei que essa aqui é uma aula de receita, mas eu já vou aproveitar e explicar receita e despesa extra-orçamentária. Ingressos orçamentários e extra-orçamentários. Se há o ingresso, qual que é a contrapartida? Vai ser o quê? Os dispêndios, que serão as saídas. Então, nós temos dispêndios. É a mesma coisa do que despesa. Então, a despesa pública ela pode ser dispêndios orçamentários, que estão previstos na LOA, ou dispêndios extra-orçamentários. Segue o mesmo modelo mental. Despesa pública é um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e extra-orçamentários, né? Aqui, rapidão. Dispêndios orçamentários, que estão no orçamento, na LOA. Saídas ou despesas financeiras que diminuem o saldo do patrimônio financeiro. Está saindo dinheiro, pagamento, né? É o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial, né? Vamos lá, extra-orçamentário. Tudo isso aqui vai ser uma contrapartida das receitas e das despesas, né? Saídas financeiras, despesas que provocam alterações no patrimônio financeiro, sem que, porém, ocorra modificação no saldo patrimonial financeiro. Porque é o quê? Há uma compensação entre uma e outra, né? Saída financeira gera diminuição de igual valor no ativo financeiro e no passivo financeiro. E aí, professor, quais são as contas contábeis, então, das receitas extra-orçamentárias ou receitas e despesas? Ativo financeiro e passivo financeiro. Eu já vou passar para vocês já aqui, tá? Um balanço financeiro, só um minutinho, né? É aquele que não consta na lei orçamentária, regra básica, tem que saber disso, anual, compreendendo as diversas saídas e numerários, decorrentes de depósitos, pagamentos, restos a pagar, resgates de operações de crédito, tá? Por antecipação de receita e saídas e recursos transitórios, pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, né? E aí, professor? E aí, agora, tá? Depois dessa teoria, vamos diretamente naquilo que é cobrado nas provas de concurso. Aquilo que todas as bancas querem saber de vocês. O que acontece? A banca quer saber de vocês o seguinte: quais são as receitas e quais são as despesas extra-orçamentárias. E aí, professor? E aí, papo reto com vocês, tá? Bastante transparente, quero falar para vocês o seguinte: eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não sabe, no dia da prova, quais são os 5 únicos casos que nós temos de receitas e despesas extras orçamentárias, né? Primeiro, tá? Todas as receitas e as despesas aí extra orçamentárias, elas vão figurar na dívida que é chamado dívida flutuante, né? Então você tem que ficar muito atento em relação a isso. Então vai figurar lá na dívida flutuante, né? O assunto dívida, aproveitando aqui o gancho, nós vamos detalhar o assunto dívida
quando a gente falar lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá tem um capítulo chamado da dívida e do endividamento. Nós iremos voltar no assunto. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.